Nossa mensagem: dois caminhos, alegria e ruína eterna. O texto que iremos ler inicialmente encontra-se no versículo 6 de Salmo 1. Salmo 1, versículo 6. E o salmista diz assim: pois o Senhor aguarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Meus queridos irmãos, a Bíblia ela mostra a jornada da vida e o faz por dois únicos caminhos. Caminhos estes dos justos, dos redimidos, dos nascidos de novo. E o caminho dos perversos, os incrédulos, os rebeldes, aqueles que não contemplaram a justiça de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E ante os olhos de Deus, existem, portanto, somente dois tipos de pessoas nesse mundo. Somente dois tipos. Aquela pessoa que é penitente, aquela pessoa que se humilha, que se prostra e que se submete a Cristo Jesus. E aquela pessoa que é impenitente, já essa é o contrário. Ela é rebelde, ela não se submete, ela, ao contrário de se humilhar, ela se autogloria. E essa pessoa, ela está em Adão. E qual delas fica uma pergunta inicial? Em qual dessas pessoas nós nos encaixamos? Nós nos identificamos. E o Salmo 1, ele nos mostra de forma enfática que o caminho do justo, ele é guardado por Deus. Contudo, o caminho do pecador, o fim é uma eterna destruição. A Bíblia mostra dois tipos distintos de pessoas. A Bíblia mostra dois tipos distintos, diferentes de caminhos. E ao final, dois tipos diferentes de destinos. Um é a vida e o outro é a morte. E diante disso, eu quero juntamente com vocês observar com bastante seriedade duas gloriosas verdades que esse Salmo 1 expressa a nós. E a primeira verdade é quanto à bênção da felicidade de Deus sobre a vida do justo. Meus irmãos, desde o início da criação, Deus ele abençoou a raça humana. Nós podemos ver isso lá em Gênesis, no capítulo 1, se o pessoal puder mostrar aí, não vou lê-los. Gênesis capítulo 1, versículo 28, 29 e 30. Vai expressar as bênçãos do Senhor sobre a raça humana. No entanto, a desobediência de Adão abriu as portas da humanidade ao pecado, experimentando aí a maldição no lugar da bênção.
E o apóstolo Paulo, ele, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, o apóstolo ele diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então, meus irmãos, por meio de Cristo, toda pessoa é abençoada por Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais, contudo, e é uma condição sine qua non, sem essa condição não tem como, contudo, se essa pessoa, ou toda pessoa, creia no nome do Senhor Jesus de forma confiante. Confesse-o com a boca e creia de todo o coração. Só assim irá desfrutar das bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Então essas bênçãos tornam todo aquele que confia em Jesus numa pessoa maravilhosamente feliz, sublimemente feliz. Porém, essa felicidade, ela não é uma felicidade que trata das coisas mundanas, ligada, implicada nessas coisas. Não é uma felicidade terrena, não é uma felicidade passageira, efêmera, que dura só um tempo, só um pouco. Mas trata de uma felicidade que é absoluta, que é imutável, que é completa. É uma felicidade espiritual e eterna. E o pastor Hernandes Dias Lopes, quanto à felicidade, ele diz algo que nos leva a refletir bastante sobre as nossas vidas. Quando pensamos o que é que nos faz feliz. E o pastor Hernandes, ele diz: o problema do homem não é a busca da felicidade, mas contentar-se com a felicidade pequena demais. Porque, queridos, muitos ditos cristãos, e quando eu falo são ditos cristãos, eu estou falando de pseudos cristãos, de falsos cristãos, de cristãos nominais, muitos desses jamais desfrutarão da herança das bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Jamais. Pode fazer parte da igreja, pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser o que for. Pode ser um doutor, teólogo. Mas se de fato ele não crer em Cristo Jesus com toda a verdade de sua vida e se submete a Jesus como seu Senhor, este jamais desfrutará das bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Nos versículos de 1 a 3, nós aqui enxergamos os motivos pelos quais a bênção da felicidade de Deus está sobre a vida do justo. E o primeiro motivo, de três motivos, é que o justo, o verdadeiro cristão, aquele que é nascido de novo, é uma pessoa separada do mundo. É uma pessoa que evita o mundo. E, portanto, essa é um tipo de pessoa que ele vive inconformado com esse mundo. O salmista diz no versículo 1: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Então, queridos, a vida cristã
é uma caminhada que se inicia com o primeiro passo da fé, fé essa no nome que está acima de todo nome, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela dá início aí. Mas ela dá sequência até o final, dando então seguidos e ininterruptos passos de fé, e agora em obediência à palavra de Deus, à vontade do Senhor, lutando por essa obediência, perseverando na obediência. Na caminhada cristã não existe a palavra retroagir. Não existe. Na caminhada cristã, retroagir não faz parte do seu vocabulário, mas sim avançar, ir adiante. A caminhada dos cristãos progride e não retroage. Ela desenvolve e não estagna. Ela progride dia após dia no conhecimento das verdades bíblicas, e essas verdades bíblicas que passa a ter conhecimento, o cristão ele agora passa a aplicar em suas vidas. As pessoas a quem Deus abençoa, elas são cuidadosas e vigilantes na sua caminhada, nos seus passos. E ainda que elas estejam no mundo, mas elas sabem que desse mundo não pertence, desse mundo elas não são. O salmista relaciona neste versículo 1 três coisas as quais o justo não se presta a fazer. E a primeira dessas coisas é que ele não dá ouvidos às opiniões, aos conselhos de incrédulos e de perversos. Portanto, não segue o conselho dos perversos, como diz aqui o salmista. A segunda coisa, que o justo, e quando eu falo em justo, não é perfeito, mas o justificado por aquele que é perfeito, Cristo. A segunda coisa que esse justo não se presta é que ele não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, o justo, ele não imita, ele não tem nenhum desejo de se amoldar ao estilo de vida dos pecadores, incrédulos, rebeldes, impenitentes. E a terceira coisa que o justo não se presta é que o justo, ele também não se junta à roda dos zombadores. Ou seja, o justo, ele não se associa com a vida de quem vive através da sua vida a zombar de Deus. E quando eu falo zombar de Deus, não é porque senta numa mesa e vão dizer Deus é um besta, é um pateta, é um idiota, é esse negócio. Não, não é isso não. É a própria vida que zomba de Deus. É seu estilo de vida que zomba de Deus. É seu estilo de vida segundo os preceitos desse mundo que zomba a Deus, que ofende a Deus. Então o justo, ele não senta, ele não se junta à roda dos zombadores. Ao contrário.
Ele quer que os pecadores incrédulos se sentem no meio da sua roda para ouvir a respeito desse Deus. Tanto no seu falar como no seu viver. Então, de forma alguma, os justos, eles não olham para os ímpios como se eles fossem uma fonte de sabedoria e exemplo a ser seguido. Como muitas vezes tem determinadas pessoas, justos, que idolatram pessoas que são exatamente esses zombadores, que dão mais ouvido a um vídeo dele, de uma pessoa que vive a zombar de Deus através do seu viver, da sua vida, dos seus pensamentos, da sua conduta, do que um vídeo falando a respeito de Cristo, aquele que é perfeito e que glorifica a Deus em todo o tempo. A felicidade dos justos, dos nascidos de novo, está alicerçada no viver conforme a vontade de Deus e não de acordo com o viver dos incrédulos pecadores. Se os justos olharem para os pecadores e incrédulos, tendo estes como seus conselheiros, com toda certeza estes irão lhes convencer que a verdadeira alegria, que a verdadeira satisfação será encontrada nos prazeres carnais ofertadas por esse mundo e jamais em Deus. Ele vai lhe convencer. A conversa desses conselheiros é a mesma de Satanás lá com Eva. Não, ele disse que não comesse desse fruto. Não, é porque ele não quer que você seja feliz. Vá ser feliz. Você merece, você precisa ser feliz. Senta aqui, vamos lá. Vamos fumar aqui um baseado, vamos pegar aquelas meninas, vamos encher a cara de cachaça. Você precisa ser feliz. Vamos pegar a mulher do outro, vamos por aí vai. Se por acaso nós tomarmos esses como referência de conselhos, com toda certeza ele vai nos convencer disso. E a atitude nossa vai ser a mesma que os idiotas, tais como Eva e Adão, fizeram. Seremos idiotas do mesmo jeito. Os mais diversos meios de comunicação, em especial a televisão e talvez muito mais hoje a internet, acredito que sim. Estes meios afirmam que a busca dos prazeres efêmeros, ou seja, aqueles passageiros, tais como sexo, álcool, sucesso, entre outros, são a plenitude para uma vida de felicidade. Porque você quer ser feliz, siga isso. E assim afirmam que a vida de santidade que a Bíblia aconselha para todos nós, a vida de discipulado, trata, sabe de quê? De um puritanismo completamente arcaico, antiquado, ultrapassado. Algo nada a ver, aquilo que está fora de uso, cafona. Você já viu alguma dessas televisões falando o contrário do que eu estou falando aqui? A Globo, SBT, a própria Record.
que deveria ter vergonha do que anuncia, tratando-se de fato do que o dono dela se diz cristão e pastor. Mas olha o que eles anunciam. Como felicidade. Agora a questão, meus irmãos, é o seguinte: que pecado em suas primeiras doses, ele não dá choque. Ele não tem gosto ruim. Pecado não. Pecado no início, no cometê-lo, não dá choque não. Não dói. Dói não. Não dói. Não é amargo. Não tem um gosto ruim. No início não tem não. Contudo, depois, as consequências deles aí produz dor, sofrimento e tristeza, e muitas vezes incurável, na nossa vida e na vida de outros, consequentes dos nossos próprios pecados, ou que partilham dos nossos pecados também. São cooperadores, ou coadjuvantes, ou personagens do mesmo ato ilícito diante dos olhos de Deus. Agora, já a busca de uma vida de santidade, para fazer e viver essa vida, primeiro o que é que vem? Dor amarga. Agora, qual é essa dor? A dor da renúncia das nossas próprias vontades. A gente fica todo dolorido, porque tem que abrir mão da nossa vontade a fim de prevalecer a vontade de Deus em nossas vidas. E a gente não quer sentir essa dor. A gente prefere sentir o prazer do pecado para depois, se, quem sabe, pode ser que passe. Nem sequer pensam nas consequências. Pensar em pecar, todos nós pensamos. Não tem quem não pensa. Ato impensado não existe. Nem eu nem você somos robôs. Quando a gente quer consumar um pecado, a gente arquiteta ele aqui, ó, todinho, detalhe por detalhe. Mas ali um momento a gente está pensando no prazer, na gostosura, no sabor. A gente não está nem querendo saber das consequências. E a primeira e pior consequência de todas: entristecer e envergonhar o nome de Deus. Fora os demais. Mas viver a vontade de Deus, primeiro causa dor. E essa é a dor da renúncia. Isso em tudo, que às vezes a gente está aqui tudo falando só de coisa cabeluda, né? Adultério, se embriagar, se drogar e tudo mais. Mas as outras coisas também. O Senhor diz, congregue. Hoje eu não vou, por quê? Porque eu não estou afim. Deus é amor, Deus é bonzinho. Deus diz, ei, contribua. Não quero. Ei, faça isso. Não faço. Ore. Não oro. Estou com vontade. Estou com preguiça. Ei, leia a palavra. Leio, estou com preguiça.
Porque isso também é pecado. Isso também é pecado. A gente não ter nenhuma vontade de ler essa Bíblia é porque a gente não tem nenhuma percepção na mente de lembrança do Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou seu Filho na cruz pelos nossos pecados. Não está nem aí, se lembrando disso. No entanto, depois dessa dor, por fazer a vontade de Deus, vem outra fase. Vem a fase que iremos desfrutar o efeito dessa negação. E qual é o efeito? Aí vem uma coisa boa. Veio a dor porque eu neguei a mim mesmo, a fim de dizer sim ao Senhor. Aí agora eu sinto o efeito desse negar a Deus, negar a mim e dizer sim a Deus. E qual é o efeito? Paz e alegria inigualáveis, superlativas e eternas. Paz. Estou andando com Deus. O princípio da bênção. Salmo 16, versículo 11. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. O apóstolo Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele exorta a todos nós. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. E diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Assim como Tiago faz também da mesma forma, nos exorta do mesmo jeito, no seu livro, no capítulo 4, versículo 4. Quando Tiago nos exorta aqui para que nós não sejamos amigos do mundo. Tiago 4, versículo 4. E Tiago começa bem assim, delicadamente. Ele diz: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Não há como servir a dois senhores. E para não dizer que Paulo estava combinando aqui com Tiago, aí vem também o apóstolo João, na sua primeira carta, quando nos adverte para que nós não amemos o mundo. Em 1 João capítulo 2, versículo 15. E ele diz lá: não ame este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. E queridos, e tudo isso nos é advertido a fim de que nós não sejamos condenados juntos com o mundo. Tudo isso nos é dito a fim também de que nós não sejamos colocados em mesmo nível que o mundo. Rapaz, Sérgio é crente, mas ele é a cara do mundo.
João Henrique diz que é crente, toca no louvor, é líder do departamento de louvor, mas olha a cara do peste, é a cara do mundo. E tu não é crente, rapaz? Já pensou um ímpio dizer isso a gente? Porque Deus usa quem quer. Deus usa Satanás para exortar a gente. Deus usa a vara do inimigo para lascar no nosso pinhaço. O inimigo como vara, melhor dizendo. Então isso acontece, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Para que sejamos diferentes. Para que sejamos para o mundo cartas de Cristo, vivas de Cristo. Portanto, tenhamos cuidado com o caminho que temos escolhido em nossa vida aqui nesse mundo. Vejamos por onde temos caminhado com nossa família, com nossos filhos, com nossas esposas. Nós temos um exemplo triste na família de Ló. Para onde foi que Ló levou a sua família? Para Sodoma, um antro de prostituição. E foi para lá que ele levou. Por quê? Porque lá tem um emprego melhor, lá tem um estudo melhor, tem faculdades melhor, lá tem isso melhor, lá eu vou ganhar mais. Em contrapartida, tua família vai para o inferno. Se não quisermos, me perdoe, andar pelo caminho ímpio do pecador incrédulo, só tem uma forma de não andarmos. E qual é a forma? Não seguindo o conselho dos perversos, não se detendo no caminho dos pecadores, nem se ajuntando à roda dos zombadores ou escarnecedores. Não tem outro jeito. Eu tenho visto situações muito complicadas. E às vezes a gente se vê mesmo no dia a dia. Por esses dias eu vi um casalzinho, vai se casar agora. Eu os conheço, tenho muito carinho e amor por eles. Crentes, cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O pai e a mãe não são. Querem fazer a festa do casamento daquele jeito. Há lá o Wesley Safadão e Companhia Limitada, a Anitta e os Cambá A4, ou seja, todo Satanás do inferno do mundo na festa da sua filha. E o uísque, por conta do diabo mesmo. Sou pastor deles. Mas conversando com o pai e com a mãe deles, eu disse: a festa é deles. Chega lá, painho, eu sei, tudo bem, o senhor quer fazer uma festa, estou alegre com o meu casamento. Mas, painho, para mim não dá certo. O senhor não fica com raiva não, painho, se o senhor não quiser. Não bote bebida não bote isso, não bote essas bandas velhas nojentas. Eu não quero. Talvez o pai até diga, então está certo, então um caso no meio da rua, um caso lá na igreja, então, com o seu pastor e pronto. Eu digo, amém, glória a Deus. Mas não faço festa.
Às vezes a gente faz um aniversário em casa, aí vai convidar alguns amigos que não são crentes, e são amigos, são pessoas que nós temos paz com elas, tranquilidade, nos relacionamos bem, às vezes são filhos, às vezes são, enfim, familiares. Aí a gente, lá para casa, a gente diz, mas fulano toma uísque, o outro toma rum, o outro toma cachaça. Eu digo, vamos comprar, botar por menino, vamos chegar aqui, não ficar só tomando Coca-Cola. Deixa eu dizer uma coisa, se você for para a festa deles, em nenhum momento eles param lá de botar bebida e cachaça por conta da sua fé. Viu? Às vezes a gente quer ter toda esse ajeitado com os zombadores, e os zombadores querem vir zombar exatamente dentro da nossa casa. Nem se preocupe. Você já viu alguma vez você reunido com seus amigos dessa qualidade e algum que dizer assim, você chegar assim e dizer, pai, posso orar? Talvez até tenha quem diga lá, pai, já vai começar. Ou você puxa alguma conversa sobre Cristo, já começam a ficarem meio atordoados. Não deixa. Portanto, meus irmãos, se queremos ser abençoadamente felizes, evitemos seguir os conselhos dos perversos pecadores. Porque não vai ter um pecador desse que vai dizer assim, vá buscar Cristo, está aperreado com suas notas, vá orar mais tarde, coloque diante de Deus sua vida, lute para viver no centro da vontade dele, porque aí você vai experimentar como ela é boa, perfeita. Não vai dizer isso, não. Eu me lembro como hoje, nos meus aperreios, na minha loucura, todo doido que só a gota. Aí cheguei para os amigos de outrora, e aí, não sei o que, nada, vem para cá, vamos tomar uma. A gente se alegrar, já passa. Passa nada. Aí no outro dia era aperreio e mais ressaca. Só arrumava mais problema. Para a sociedade de hoje, isso é muito bom. Viver essas coisas. Cada vez mais é bom. Mas conforme os princípios de Deus, tal vida culminará em muita infelicidade, choro e ranger de dentes. Que Deus tenha misericórdia, como teve de nós. Porque só há alegria e felicidade eternas na presença de Deus. O segundo motivo pelo qual a bênção da felicidade de Deus está sobre a vida do justo, nós vamos agora verificar no versículo 2, quando diz: pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O justo é abençoadamente feliz, porque seu prazer não está naquilo que é próprio do pecado e do mundo. Mas é como o salmista diz, pelo contrário. Tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O justo, nascido de novo, o verdadeiro cristão, ele tem amor à Bíblia e nela medita, e por ela, ele luta de forma persistente, aguerrida. Ele clama ao Senhor forças para poder obedecer a sua justa palavra.
pois ele sabe que é assim que vai desfrutar da presença de Deus e desfrutará da alegria e felicidade eternas que emanam somente dele, do Senhor. Temos que ter sempre em nossa boca um não para tudo quanto Deus reprova, mas parece que é o contrário. A gente tem sempre um não preparado para Deus. E eu estou falando das mínimas coisas. Geralmente é um não, de cara. Não tenho tempo, não posso, não vou. Estou cansado, estou cansada. Amanhã eu tenho prova, aí escolhe logo o horário do culto para estudar, porque eu sempre digo que deve ter uma questão, a unção é maior, né? Aí vem à mente melhor as coisas. O sábado todinho, o domingo todinho não deu para estudar, mas no culto Deus vai abençoar. Então devemos ter sempre um não para aquilo que Deus reprova, mas um sim para tudo quanto Ele quer que façamos e obedeçamos. O justo, além de não dar ouvidos e não seguir os conselhos dos ímpios, o justo, além de não imitar os pecadores, ele não imita os pecadores, ele tenta influenciá-los naquilo que um dia, pela misericórdia de Deus, ele foi influenciado. O justo, além de não se juntar e associar-se à roda de zombadores, antes ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E é por isso que ele consegue cumprir esse versículo número 1. Porque senão não conseguiria. Se a gente não meditar nessa palavra, não tê-la como algo maravilhoso para nossas vidas, como algo onde nós podemos buscar conselhos, como algo onde nós podemos buscar ensinamentos, nós não vamos cumprir o versículo 1. Qual é o versículo 1? Dá para todo mundo ler aqui, junto aqui no telão? No 3? 1, 2, 3. Se ele não tiver essa palavra como algo maravilhoso para si, como um tesouro, ele não cumpre esse 1. Ele vai fazer o contrário. Porque é o mesmo que dizer que ele não tem somente prazer e desejo em conhecer, estudar e decorar. Mas aquele que tem prazer, aí ele tem. Ele quer conhecer, ele quer estudar, ele quer decorar a palavra de Deus. Mas ele quer também, a partir disso, ele quer realizar e fazer a vontade do seu Deus. Portanto, ele quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Para ele a palavra, a palavra de Deus é esperançosa. Para ele essa palavra ela é promissora, ela promete, ela tem promessas maravilhosas. Para ele essa palavra é vantajosa. Para ele essa palavra é benéfica e para ele essa palavra traz felicidade infinita.
Salmo 19, versículo 9 ao 11. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Já o terceiro motivo pelo qual a bênção da felicidade de Deus está sobre a vida do justo, agora enxergaremos no versículo 3, que diz: ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. A água, ela é símbolo do Espírito Santo. Jesus falou que quem tem sede, corra, vá a Ele e beba. O mundo é um terrível deserto, é seco demais. E como deserto que é, jamais poderá satisfazer e trazer alegria a um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão tem raízes profundas, que nesse mundo busca saciar sua sede, mas nas águas profundas da palavra de Deus, e não no mundo. Uma árvore desprovida de raiz, o que acontece com ela? Primeiro, o que não acontece? Sem raiz, não se alimenta, não produz, não dá fruto. Agora, o que acontece com ela? O terrível. Ela cai, e grande é a sua queda. E o justo, aquele salvo, nascido de novo, ele não é uma árvore nativa. Ele é uma árvore que fora plantada à margem do rio. E, queridos, este rio é o rio da graça. Rio esse que ele é fonte inesgotável de vida, portanto, esse rio jamais seca. E quem dessa água beber, jamais em tempo algum, esse terá sede. Esse vai querer beber de outras cisternas desse mundo. O justo, o incrédulo, ou melhor, o crédulo, o nascido de novo, ele é um cristão constante. Ele não é inconstante. Ele sempre estará pronto e disposto a querer dar frutos. Ele quer produzir no tempo certo. E o tempo certo é conforme a soberana vontade de Deus, a qual ele se submete. O pastor Hernando Dias Lopes, ele fala maravilhosamente do estado do justo plantado em Cristo, quando diz: o justo terá paciência na aflição. Gratidão na prosperidade. Quando as coisas estiverem bem, ele não abandona Deus, não. E ele tem zelo na oportunidade que o Senhor lhes dá para glorificar o seu nome. Ele não perde as oportunidades. Ele não deixa passar. Se o cavalo selado da glória de Deus passar ao lado dele, esse tipo, o justo, ele não deixa passar. Ele se agarra e glorifica o nome do Senhor.
O justo é como a árvore plantada à margem do rio. E, portanto, meus irmãos, este justo, ele é firme, ele é constante, ele não é um vacilão. Ele está firmemente arraigado, enraizado em Cristo, fundamentado na rocha. Este justo é firme. E sabe por quê? Porque ele está plantado junto às margens do rio. Ele anda com Cristo e de Cristo ele não quer jamais se apartar. Este justo é firme e ele é constante, visto que ele dá o fruto no devido tempo, conforme a soberana estação. O justo é firme e constante, pois suas folhas jamais murcham. Uma vez sendo feito justo, ele será eternamente justo, redimido, nascido do novo, para a glória de Deus. E por fim, o justo é firme e constante, pois ele prospera em tudo que faz. Ele sabe que quem lhe fez justo é quem lhe sustém, é quem lhe dá a provisão. Vimos a primeira verdade, motivos sobre as bênçãos de Deus. Agora verificaremos a segunda e última verdade. O caminho largo da ruína e destruição eterna que está posto à vida do pecador. Quando o salmista diz no início do versículo 4 que o mesmo não acontece com os perversos, quer dizer que tudo quanto o justo, o verdadeiro e obediente cristão desfruta e experiencia em sua vida, não é verdadeiro na vida dos pecadores incrédulos. O justo, ele é comparado a uma árvore forte, uma árvore viçosa, fértil, permanente e bonita. Já o ímpio, o pecador, este salmo diz que ele é palha seca, que por não ter raízes o vento sopra e sopra para longe dos propósitos de Deus. Portanto, é plenamente inútil, não serve para nada. É inútil aos planos sublimes e maravilhosos do Senhor, pois ele nada produz, ele é infértil, ele é desértico, e assim ele é desprovido de qualquer beleza. Assim, os ímpios e incrédulos pecadores são o oposto dos pecadores que se tornaram justos pela fé em Cristo. Um aqui é árvore frutífera, o outro é palha seca. O justo, ele é abençoado, e abençoado eternamente. O ímpio, o pecador, o incrédulo, ele é amaldiçoado. Ele está debaixo da ira de Deus. Nestes últimos versículos, enxergamos aqui pontos pelos quais afirmam que o caminho largo da ruína e destruição eterna está posto à vida do pecador. E o primeiro ponto é que os ímpios pecadores são vacilantes e instáveis.
O versículo 4 diz: o mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Os perversos e os ímpios pecadores são como palha que não tem raiz e, portanto, não dão fruto. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 12, diz assim: ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga, no inferno. João Batista usa aqui uma ilustração semelhante quando descreve nosso Senhor como o ceifador, aquele que vai colher o trigo, separando-o da palha. Agora, ao separar, vai dar destinos diferentes a cada um. E quanto à palha, que é o retrato do pecador incrédulo, esta será queimada no fogo que nunca se apaga. Que terrível e doloroso é saber que existem, não são poucas, são muitíssimas pessoas que vivem suas vidas na terra como palha, e no que se refere às coisas celestiais e eternas de Deus, em nada elas dão atenção alguma. Ao contrário, aliás, elas perseveram em completa indiferença e tratam as coisas de Deus com zombaria. E por isso serão levadas a um justo e severo julgamento. Segundo ponto, os ímpios e incrédulos pecadores enfrentarão o juízo de Deus em condenação. A primeira parte do versículo 5 diz: serão condenados quando vier o juízo. Se alguém tem alguma dúvida quanto ao julgamento futuro de Deus, o versículo 5 afirma que sim, que esse julgamento haverá. E se o ímpio e incrédulo pecador persistir em sua jornada no caminho deliberado de pecado, depois de ter recebido a mensagem da verdade do Evangelho, como hoje, a este não haverá mais sacrifício que o livre da justa condenação de Deus. Uma vez pregado o Evangelho ao ímpio, o que é que a gente faz por eles? A gente só tem um jeito, é pregar o Evangelho de novo. Não tem outra coisa a fazer. E se o ímpio pecador, se o incrédulo pecador se arrepender, amém, glória a Deus. Se não se arrepender, para ele só haverá a assustadora e terrível expectativa do julgamento e do fogo intenso que irá lhe consumir. Como tem em Hebreus, capítulo 10, os versículos 26 e 27. Podem colocar aí, por favor. Como diz a história, não ficar nas minhas palavras. Neste juízo, os ímpios haverão de lá estar para serem julgados. Contudo, sem quaisquer chances de serem absolvidos. Porque aí já vai ser mais tarde do que nunca. Pois lá estarão a fim de receber a condenação, a qual desde sempre já a tinham. E tudo, sabe por quê? Porque não creram no Filho unigênito de Deus.
Terceiro motivo e último. Os ímpios. Terceiro ponto, me perdoe. Os ímpios e incrédulos pecadores serão retirados do meio dos justos. Parte restante do versículo 5. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Eu não sei da onde esse povo da teologia liberal tira essa ideia que não tem inferno, que está todo mundo salvo. Não tem um canto sequer na Bíblia, em canto algum. É um grande ledo engano pensar que só porque se frequenta uma igreja, porque foi batizado, porque são membros de alguma denominação, é um grande engano para estes que pensam que isso pode lhe dar alguma segurança de entrarem na igreja celestial dos justos. As igrejas espalhadas no mundo todo estão completamente misturadas. Misturadas de quê? Lá tem demônios, mas tem ovelhas também. Lá tem ovelhas, mas tem bode. Lá tem trigo, mas tem joio. Lá tem filhos de Deus, mas tem filhos do maligno, do diabo. Que é o que todo ser humano é, se não está em Cristo. Saibamos que o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Ele sabe quem é seu. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que conhece as suas ovelhas. Está lá João 10,14. Portanto, quando vier o juízo, as palavras de Cristo para os perdidos e incrédulos pecadores será terrível. Mateus 7,23. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Estes não poderão entrar na congregação dos justos. Eles não fazem parte da igreja invisível de nosso Senhor, a igreja celestial. E o versículo 6 diz: pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Este versículo nos apresenta o conhecido ensinamento dos dois caminhos, os quais Jesus nos apresentou em seu Sermão do Monte, lá em Mateus 7, 13, 14. Quando ele fala da porta estreita, do caminho estreito, da porta larga e do caminho largo. O que é estreito leva à vida eterna e o que é largo leva à perdição eterna. Ora, por que o ímpio está perdido? Exatamente porque não se entrega a Cristo e a sua palavra. Está ouvindo hoje? Está nem aí. Porque o ímpio está perdido? Porque não se entrega ao caminho que lhe torna justo. Temos aqui no versículo 6, dois homens, dois caminhos e dois destinos. Um caminho leva o homem à vida e à felicidade eterna. O outro caminho leva o homem à morte e tristeza eterna. Se você quer ter uma vida abençoada, cheia de paz e felicidade eterna, escolha não fazer
parte das seguintes coisas. Primeira, não pense como aqueles que vivem alheios e indiferentes a Deus. Reflita sobre suas filosofias, sobre suas primícias na sua vida, sobre aquilo que você toma como mais importante na sua vida. Reflita. Não pense como aqueles que vivem alheios e indiferentes a Deus. Segundo, não siga o estilo das pessoas que vivem segundo as próprias vontades. Não siga. Mas que nós, que eu, que você, que nós lutemos para que venhamos seguir um estilo de vida segundo a vontade de Deus, pedindo graça a Ele, força em meio às nossas fraquezas. E terceiro, não se associe. Eu não estou dizendo que você se intrigue, mas não se associe a pessoas que por suas vidas podem lhe fazer afastá-lo de Deus. Que tipo de amizade você está tendo? Que lhe leva para Deus ou para longe de Deus? Que tipo de trabalho você está tendo? Que lhe leva para perto de Deus ou mais para longe de Deus? Que tipo de relacionamento, namoro, noivo ou noivado, que você tem se relacionado, tem lhe levado para longe de Deus ou para perto de Deus? Não se associe. Quais são suas amizades? O que é que você, como você é visto no meio da sua relação social? Uma pessoa diferente ou igual ao mundo? As pessoas conseguem enxergar Cristo na minha e na sua vida. Então não se associe. Porque se você se associar, você vai se amoldar. E se você se amoldar, você vai dizer que eles é que estão com a razão. E não a palavra do Deus que você diz que é o seu Deus. Ministério de Louvor. Lembremos-nos, meus queridos, que o caminho dos justos são caminhos de justiça. E esse caminho é estreito. Mas ao final nos leva à glória de nosso Salvador, Jesus Cristo. Contudo, o caminho dos ímpios, embora seja largo, embora a grande maioria percorre por ele, a maioria, e percorre as pessoas cheias de suas vontades e sedentas pelos prazeres mundanos de todas as qualidades, afim este caminho levarão todos estes ao inferno. Enfim, todos quantos conduzem suas vidas por esse caminho largo, certamente obterão a destruição e ruína total e eterna de suas vidas. Todos.
E eu quero finalizar com um conselho do nosso irmão, já há um tempo não está aqui neste mundo, mas já está desfrutando da igreja invisível e celestial nos braços do Pai, pastor John Charles Riley, pastor inglês, anglicano, e ele dá o seguinte conselho a todos nós. Eu compartilhei, inclusive, no nosso WhatsApp. Preste bem atenção nesse conselho. Se seus amigos não andam no caminho estreito, com você, melhor, vamos botar no plural. Se nossos amigos não andam no caminho estreito conosco, nós não devemos andar no caminho largo deles para agradá-los. Em primeiro, eu não estou fazendo, nem você está fazendo bem à sua vida, à nossa própria vida. E tampouco nenhum bem à vida deles. Porque nós devíamos ser para eles luz nesse mundo e sal. E não trevas e mostrar uma vida insossa igual a deles. Nós temos que fazê-los ver que há algo diferente em nós. E esse algo diferente não vem de nós. Vem de dentro de nós, mas não é pertinente a nós. E é o Espírito Santo de Deus que habita em nossa alma. E se Ele habita em nós, a diferença tem que existir. Portanto, se nossos amigos não andam no caminho estreito conosco, nós não devemos andar no caminho largo deles para agradá-los. Quantos convites fizemos hoje para vir aqui? Eu faço toda semana pelo menos uns 400 convites na minha linha de transmissão. Que até alguns aqui que são da igreja estão nessa linha de transmissão. Quantos estão conosco? Não vem nem para agradar a gente. Ou ele pede sempre. Faz uns 10 anos que esse idiota manda para mim esse convite. Eu nunca vou. Acho que hoje eu vou dar um jeitinho e vou lá. Vem. E por quê? A gente vai agradá-los. Não. Nós somos justos e redimidos pelo sangue precioso do Senhor, por misericórdia e graça. Não é para agradar nossos amigos, é para agradar a Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor nosso Deus.